Joaquim era um homem simples, mecânico aposentado, conhecido por sua honestidade. Naquele dia quente, ele passeava pela estrada quando viu um carro parado com o capô aberto. Sem hesitar, parou para ajudar o motorista, um homem de aparência cansada e rosto marcado. O desconhecido vestia roupas discretas, mas havia algo no seu olhar que chamou a atenção. Joaquim abriu a mala de ferramentas e começou a consertar o veículo com calma e destreza. O estranho permaneceu em silêncio, observando cada movimento como se analisasse Joaquim. Após alguns minutos, o motor ronronou e o carro voltou a funcionar, deixando um leve vapor sair. O motorista agradeceu, mas não revelou seu nome. Subiu no carro e partiu sem olhar para trás. Joaquim sentiu uma estranha inquietação ao continuar seu caminho para casa. Era como se aquele encontro tivesse aberto uma porta que ele não podia fechar. Ele nunca imaginou que seu gesto simples seria o estopim de uma grande tempestade. Na manhã seguinte, ao abrir a porta de casa, seu coração quase parou. 3 veículos escuros estavam estacionados em frente à sua modesta residência. Homens vestidos de preto, com expressões sérias, desceram dos carros em silêncio. Um deles se aproximou com passos firmes e perguntou: Joaquim Silva? A resposta saiu quase sem vontade. Sim, sou eu. Posso ajudar? O líder do grupo revelou que o homem que Joaquim ajudou era um oficial do governo em missão secreta. Ele carregava documentos vitais que haviam sido roubados por forças que ameaçavam a segurança nacional. Joaquim não fazia ideia do que estava envolvido, mas agora sua casa estava sob vigilância constante. O favor que ele havia feito não era mera coincidência. Era um chamado para um papel muito maior. Você tem que entender que está envolvido em algo perigoso, disse o oficial com seriedade. Eles precisavam da ajuda de Joaquim para proteger os documentos que o estranho havia deixado para trás. Joaquim sentiu o peso daquela responsabilidade apertar seu peito. Eu só consertei. Uncle. Não sei como posso ajudar mais, respondeu ele, hesitante. O oficial entregou a Joaquim um pequeno pendrive, dizendo que continha informações que deveriam ser mantidas em segurança. Explicou que diversas pessoas dentro do governo queriam que esses dados desaparecessem para sempre. Say it's okay. Nas mãos erradas, será o fim de muitas coisas importantes, alertou o homem de preto. Joaquim percebeu que estava lidando com algo muito maior do que seu mundo simples. Apesar do medo, sabia que não podia simplesmente abandonar a missão agora. Sentia que aquela responsabilidade tinha sido depositada nele por um motivo. Os veículos escuros permaneceram ali como sentinelas silenciosos, protegendo e vigiando. Joaquim olhou para o pendrive nas mãos e respirou fundo, preparado para o que viesse. Nas horas que se seguiram, Joaquim revistou a casa para garantir que nada fosse deixado para trás. Ele guardou o pendrive num local seguro, longe dos curiosos e intrusos. A presença dos agentes o deixava tenso, mas também curioso sobre o que viria a seguir. Uma ligação inesperada chegou no seu telefone fixo, do oficial que o visitou. Precisamos que você venha até um local seguro para entendermos melhor. O que está acontecendo? Joaquim concordou, ainda sem entender totalmente o jogo em que estava entrando. Antes do ser, olhou para o céu, perguntando-se se conseguiria enfrentar tudo aquilo. Sabia que não havia volta menos o que começara como um simples favor. Agora, era sua missão. No ponto de encontro, Joaquim foi levado para uma base militar oculta no meio do mato. O local era protegido por tecnologia avançada e homens de várias patentes. Lá, conheceu o general responsável pela operação de recuperação dos documentos. O general explicou que o pendrive continha provas de um esquema de corrupção dentro do governo. Havia agentes infiltrados que tentavam sabotar a segurança do país por interesse próprio. Joaquim sentiu a seriedade do momento, compreendendo que a integridade do país estava em jogo. Mesmo assim, não sabia qual seria seu papel naquela operação complicada. Você é a chave para manter essas informações vivas, disse o general olhando-o nos olhos. O grupo montou um plano para proteger o pendrive e revelar a verdade em segurança. Joaquim se ofereceu para ajudar como pudesse, mesmo sem treinamento ou experiência. Foi instruído a manter o local do pendrive em segredo absoluto. Enquanto isso, os agentes começaram a monitorar possíveis tentativas de invasão. Os dias se passaram com Joaquim, sentindo o peso da responsabilidade crescer a cada momento. Ele se recordava do homem da estrada e do olhar desesperado que ele tinha. Sabia que aquele favor tinha sido o ponto de virada de sua vida. Agora, tudo dependia de sua coragem para seguir em frente. Durante a noite, Joaquim escutou barulhos suspeitos perto da casa. Sabia que algo ou alguém estava tentando pegar o pendrive. Ele rapidamente ligou para os agentes que o acompanhavam. Uma equipe chegou em poucos minutos e conseguiu afastar mas o perigo estava claro.
Não podiam relaxar nem por um segundo. O jogo se tornava cada vez mais perigoso e silencioso. Joaquim percebeu que agora era um alvo, mas não podia fugir. Estava preso em uma trama maior do que ele próprio. Em um encontro na base, o general revelou que haviam identificado um traidor dentro das forças. Esse traidor poderia ser qualquer um, até mesmo alguém muito próximo deles. A suspeita gerava desconfiança e tensão entre os agentes e militares. Joaquim não sabia em quem confiar, mas sentia que precisava estar atento. Os documentos do pendrive poderiam derrubar toda uma rede de corrupção, mas também poderiam custar vidas se caíssem em mãos erradas. O veterano simples, que só queria ajudar, agora estava no meio de uma guerra oculta, e ele sabia que não podia falhar. O general entregou a Joaquim um dispositivo para comunicação segura. Agora, Joaquim deveria se manter em constante contato para atualizações da missão. Ele passou a viver uma rotina de alerta máximo, com agentes sempre por perto. Sua vida comum havia desaparecido, e dava lugar a uma vigilância constante. Assim, ele mantinha a esperança de que a verdade prevaleceria. Sabia que aquele favor simples havia lhe dado um propósito maior, e que o caminho seria longo, mas necessário para salvar o país. Com o pendrive guardado e a missão clara, Joaquim estava pronto para seguir em frente. Logo nas primeiras horas da manhã, Joaquim recebeu uma chamada urgente. O general informou que a segurança havia sido comprometida em um dos pontos de apoio. Eles acreditavam que o traidor havia vazado informações sobre o pendrive. Joaquim sentiu o peso da responsabilidade pesar ainda mais sobre seus ombros. O grupo militar intensificou a vigilância ao redor da casa dele e em outras áreas estratégicas. Mas Joaquim sabia que o perigo vinha não só de fora, mas também de dentro. Ele começou a desconfiar de todos, até mesmo dos agentes que o protegiam. A paranoia se instalava lentamente, tornando tudo mais difícil. Durante uma patrulha perto da casa, Joaquim percebeu movimentos estranhos na floresta próxima. Ele avisou a equipe que acompanhava sua residência. Pouco depois, ouviram tiros à distância, menos um claro sinal de que estavam sendo observados. Joaquim correu para dentro da casa, buscando abrigo e mantendo o dispositivo de comunicação sempre. O grupo militar chegou em minutos, montando perímetros de segurança rigorosos. O dia virou uma sequência de buscas e bloqueios pela região. Ninguém sabia exatamente quem era o inimigo, mas todos sabiam que ele estava ali. Joaquim começou a entender o quanto sua vida tinha mudado da noite para o dia. No meio da tensão, uma mensagem anônima chegou ao dispositivo de Joaquim. Era um convite para uma reunião secreta, em um local afastado fora da cidade. A mensagem sugeria que estaria alguém disposto a revelar toda a verdade. Apesar dos riscos, Joaquim sentiu que precisava ir. Ele avisou ao general, que organizou uma equipe para acompanhá-lo discretamente. O caminho até o local era perigoso, cheio de trilhas e estradas pouco usadas. Durante o trajeto, Joaquim refletia sobre o quanto estava envolvido em algo muito maior do que imaginava. Ele sabia que essa reunião poderia ser a chave para desmascarar o traidor. Ao chegar no local, Joaquim encontrou uma pequena cabana escondida entre árvores. Dentro, um homem de meia-idade o aguardava, com olhos cansados, mas firmes. Ele se apresentou como um ex-agente, que desertou ao descobrir a corrupção no governo. Disse ter provas concretas sobre o traidor que manipulava informações. Também revelou que o pendrive continha apenas parte da verdade. Havia mais a ser descoberto. Joaquim sentiu um misto de esperança e medo diante da complexidade da situação. O ex-agente pediu total discrição e prometeu ajuda para garantir a segurança de Joaquim. Eles firmaram um acordo silencioso para trabalhar juntos e expor a corrupção. Ao retornar, Joaquim encontrou a casa cercada por reforços ainda maiores. O general deixou claro que agora ele era uma das peças mais importantes da operação. Era fundamental manter o pendrive seguro até que pudessem entregar as provas às autoridades corretas. Mas o medo de um novo ataque era constante. Naquela noite, Joaquim ouviu passos fora da casa novamente. Desta vez, estava preparado e acionou o alarme silencioso. Agentes chegaram rapidamente e conseguiram capturar um suspeito infiltrado. Era um homem com credenciais falsas, tentando descobrir onde o pendrive estava guardado. A prisão do infiltrado aumentou a tensão dentro da base militar. Todos sabiam que o inimigo estava mais próximo do que nunca. Joaquim recebeu instruções para mudar a localização do pendrive para um lugar ainda mais seguro. Ele escolheu o antigo esconderijo que usava na juventude, um túnel subterrâneo perto do rio. Lá, guardou o dispositivo em um compartimento secreto, camuflado entre as pedras. Mesmo assim, continuava vigiado o tempo todo. Sabia que o traidor faria de tudo para encontrar o pendrive antes da justiça chegar, e ele precisava ser mais rápido e inteligente para vencer essa batalha. Com as investigações avançando, Joaquim começou a receber ameaças anônimas, telefonemas, mensagens
e até cartas foram deixadas em sua casa. As palavras eram duras e claras. Desistisse da missão, ou sofreria as consequências. Mas ele não tinha como recuar. Sentia que estava lutando pelo futuro do país. A força e a coragem que nunca imaginou ter começaram a emergir dentro dele. Seus dias e noites eram marcados por um misto de medo e determinação. Ele não estava sozinho, apesar de muitas vezes se sentir assim. Tinha o apoio de poucos, mas fiéis, que acreditavam na justiça. Durante uma noite chuvosa, a casa de Joaquim foi alvo de um ataque. Homens encapuzados tentaram invadir o local, usando armas e equipamentos sofisticados. Os agentes de segurança reagiram rápido, protegendo o veterano e afastando os invasores. A luta foi intensa, com tiros e gritos ecoando pela escuridão. No meio do conflito, Joaquim percebeu que sua vida jamais seria a mesma. O favor que fez ao desconhecido havia o colocado no olho do furacão, mas ele se recusava a entregar o pendrive, custasse o que custasse. A noite terminou com os invasores fugindo e um reforço ainda maior na segurança. O general convocou uma reunião de emergência para redefinir as estratégias. Eles sabiam que o traidor era alguém com alto acesso e influência. A confiança dentro das Forças Armadas estava abalada, e isso dificultava o trabalho. Joaquim foi informado que precisaria participar ativamente das próximas etapas. Seria levado para um local seguro, longe de tudo e de todos. Lá, poderia ajudar a planejar a exposição dos documentos e a prisão dos corruptos. Mesmo temendo por sua vida, ele aceitou o desafio com coragem. Sabia que essa era sua missão, e estava disposto a cumpri-la até o fim. Antes da transferência, Joaquim teve um momento para refletir sozinho. Olhou para o pendrive com uma mistura de medo e orgulho. Aquele pequeno dispositivo continha a verdade que poderia salvar o país ou destruí-lo. Pensou em sua família e seus amigos, e na vida simples que havia deixado para trás. Mas sabia que não havia escolha. O dever estava acima de tudo. Ele respirou fundo, preparado para o que viesse a seguir, com a certeza de que não estava lutando só, mas por todos que acreditavam na justiça, e que no fim, a verdade sempre encontraria seu caminho. Joaquim chegou ao local seguro, uma instalação militar secreta, longe da cidade. Lá, foi recebido com respeito e cuidados. Afinal, sua missão era vital. Ele conheceu a equipe que trabalharia para expor a corrupção dentro do governo. Cada membro tinha um papel crucial. E Joaquim sentiu-se parte de algo maior. Mesmo assim, sentia a saudade da vida simples e da tranquilidade que havia perdido. À noite, olhava para o pendrive, guardado em seu cofre pessoal. Sabia que sua coragem seria testada até o fim, mas estava preparado para enfrentar qualquer desafio. Nos dias seguintes, documentos foram analisados e provas coletadas cuidadosamente. O esquema de corrupção era muito mais profundo do que Joaquim. Militares e civis envolvidos em desvio de recursos e sabotagem interna. A operação para prender os responsáveis estava sendo cuidadosamente planejada. Enquanto isso, Joaquim mantinha contato com sua família, que desconhecia os títulos. Ele queria protegê-los do perigo que sua missão trazia. Sentia a pressão aumentar a cada notícia vazada para a imprensa. A verdade começava a vir à tona, ameaçando derrubar poderosos. Em uma reunião estratégica, o general revelou que o traidor havia sido identificado. Era um oficial de alta patente, com acesso a informações confidenciais. A prisão seria uma surpresa, para garantir que não houvesse fuga. Joaquim sabia que o momento decisivo estava próximo. Sentia uma mistura de alívio e ansiedade no peito. Sabia que a exposição daquele homem poderia mudar tudo. Ele, um simples mecânico, agora estava no centro de um grande escândalo, e estava orgulhoso por ter cumprido seu dever. No dia da prisão, Joaquim acompanhou tudo de longe, junto à equipe de operações. A casa do oficial foi cercada por agentes especiais nas primeiras horas da manhã. Sem chance de resistência, o homem foi detido e levado sob custódia. A Maria foi informada e a notícia correu o país rapidamente. A população aplaudia a ação e pedia mais transparência nas instituições. Joaquim sentiu uma paz interna que não sentia há muito tempo. Apesar dos riscos, sabia que a verdade tinha vencido. Sua coragem e simplicidade fizeram a diferença. Com o caso aberto, novas investigações começaram a revelar outros envolvidos. Muitos temiam. Outros se aliaram para proteger seus interesses. Mas a força da justiça era maior que as sombras do medo. Joaquim passou a ser convidado para depoimentos e reuniões importantes. Sua história virou exemplo de integridade e coragem para muitos. Ele sentia que sua vida havia mudado para sempre. Mas para melhor, o homem que fez um simples favor, agora inspirava uma nação. Era a prova viva de que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Durante uma cerimônia reservada, o general entregou a Joaquim uma medalha de honra ao mérito. O
Reconhecimento. O oficial emocionou o veterano, que sempre fora discreto. Ele dedicou a homenagem àqueles que lutam pela verdade, mesmo sem reconhecimento. A imprensa deu destaque à história do mecânico que virou herói nacional. Mas Joaquim preferiu manter sua vida simples, longe dos holofotes. Continuava ajudando a comunidade com seus conhecimentos e generosidade. Sabia que sua missão maior estava cumprida, e que a paz verdadeira vinha da honestidade e coragem. Nos meses seguintes, Joaquim participou de palestras e encontros sobre ética e cidadania. Sua experiência servia para inspirar jovens e militares a nunca desistirem do que é certo. Ele reforçava a importância de cada cidadão em proteger a democracia. Apesar do passado turbulento, estava em paz consigo mesmo. Sua família voltou a ser seu porto seguro, e os amigos, seu apoio constante. O homem que ajudou um estranho na estrada, agora era símbolo de esperança. Sua história viralizou, alcançando milhares de pessoas pelo país. E Joaquim continuava fiel aos seus princípios simples e sólidos. Em uma tarde calma, Joaquim recebeu a visita do homem que havia ajudado. Ele estava diferente, mas com o mesmo olhar determinado. Agradeceu pessoalmente pela ajuda que salvou sua missão e a verdade. Disseram que juntos haviam mudado os rumos do país naquele momento crítico. Joaquim sentiu uma alegria profunda e a certeza de que tinha feito o certo. Eles conversaram sobre o futuro e os desafios que ainda viriam, mas também celebraram a vitória da honestidade sobre a corrupção. Era o encerramento de um capítulo importante em suas vidas. Joaquim voltou para sua rotina tranquila, mas nunca esqueceu os dias intensos. Guardava com carinho a medalha e o pendrive, que representavam sua coragem. Sabia que o mundo precisava de mais pessoas dispostas a fazer a diferença. Ele era a prova viva de que qualquer um pode ser herói em sua própria história. A vida simples que sempre quis agora era vivida com orgulho e serenidade. Seus olhos brilhavam com a sabedoria que só quem enfrenta a adversidade tem. Ele se tornou inspiração silenciosa para muitos que lutam diariamente. E sua história jamais seria esquecida. Na última cena, Joaquim senta-se em sua varanda ao entardecer, olhando o horizonte. O vento leve balança as folhas das árvores, trazendo a sensação de paz. Ele respira fundo, sentindo a liberdade que conquistou com coragem. O favor que fez ao estranho mudou sua vida para sempre, mas para melhor. Aquele momento simples desencadeou uma cadeia de eventos que salvaram o país. E mesmo cercado por perigos e desafios, ele nunca desistiu. Sua história é um lembrete de que a justiça pode prevalecer quando há coragem. E Joaquim sorri, sabendo que cumpriu sua missão com honra e integridade.